Legal, declaro abertos os trabalhos da 29ª sessão ordinária da primeira Câmara deste Tribunal. Sobre a mesa, a ata da sessão anterior, que submeto à consideração de Vossas Excelências. Indago ao eminente Procurador do Ministério Público, Dr. Tiago Pinheiro Lima, se deseja vista de algum dos processos. Não, senhor presidente. O Ministério Público não requer vista, podemos partir para a ordem do dia. Antes, porém, ofereço a palavra aos senhores conselheiros, se desejarem fazer uso dela ao início da sessão, não havendo interesse. Com meus cumprimentos a todos os presentes, passamos a abordar a ordem do dia. Eu trago no item primeiro a concessão das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, Ecopista. Estamos tratando do acompanhamento de execução da concessão. Antecipei a Vossas Excelências o longo relatório, que me permito não reler, e passo ao voto, que reconhece que os pressupostos de serviço adequado, atendimento aos usuários, satisfação de condições de regularidade, segurança, continuidade, segurança, eficiência, atualidade, ensejam que a hora examinada a execução contratual seja considerada regular. Observa-se que o arrazoado da autarquia outorgante, que é a nossa agência reguladora, TESP, vem acompanhado de documentos tidos até então como faltantes na instrução, de modo que restaram elididas questões atinentes a vistorias de segurança e conservação de rotina, assim como a descrição das atividades que albergam as obras das marginais do Tietê e os impactos decorrentes, modificação de custos, prazos e projeto. Lá do outro, razões da Artesp fazem referência direta a minúcias presentes em concessões onerosas de sistemas viários, pois o próprio interesse público, que a administração compete tutelar, é instável em execuções contratuais deste gênero, exigindo eventuais alterações do cronograma físico-financeiro, seja no sentido de ampliar ou reduzir ações, ou até mesmo incorporar novas técnicas de consecução. Além disso, acordos administrativos da espécie envolvem riscos resultantes de diversas circunstâncias: longa duração, flutuação econômica do mercado, vultosidade de gastos públicos, natureza da atividade, que exige mão de obra especializada, complexidade de execução, entre outros. Plausível, portanto, recomposição da equação da avença, posto que sucederam fatos novos e inevitáveis que autorizam salvaguarda das condições de rentabilidade inicialmente pactuadas. Vale mencionar que o ajustamento físico e monetário do contrato fora submetido a estudo de viabilidade técnica e jurídica, repercussão e inconveniência, sob a modalidade de utilização do ônus fixo, compensação, em atenção ao artigo 2º, inciso 4º da Resolução do Secretaria dos Transportes 2 de 2005. Sobreleva a registrar ainda que o referido desequilíbrio, derivado do adiantamento das obras marginais do Tietê, constituiu objeto de adequações formalizadas em termos aditivos, que receberam chancela de regularidade em sessão da Egrégia Primeira Câmara. Ao que toca às exigências ambientais prescritas no alvará G 2009, ainda que cumpridas pela DERSA e Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, de se consignar necessário que sejam formalmente comprovadas em futuros acompanhamentos de execução em apreço. No mais, programas remanescentes de investimentos planejados para o período em referência restaram devidamente executados em atenção a disposições editalícias e contratuais. De outro norte, a despeito de desfavorável ambiente financeiro da Ecopistas, há lastro suficiente para a continuidade e a operacionalização do serviço público delegado. A empresa Primave Eco Rodovias, SA, detentora de 99,60% da composição acionária da Ecopistas, dispõe de aproximadamente 600 milhões de reais de capital social, somados à emissão de 800 milhões de reais em debêntures, além de seguros financeiros a título de calção. O negócio, então, está saudável para prosseguir. Ante o exposto, com suporte nos pareceres do setor de assessoria técnico-jurídica, Procuradoria da Fazenda e SDG, e sem prejuízo da advertência consignada do corpo de decisão, o voto que submeto à apreciação da Câmara declara a regularidade de execução da concessão nos sistemas rodoviários Ayrton Senna e Carvalho Pinto. Está em discussão e votação. Aprovado. Eu peço, vênia, para, retirando os itens 3 e 4, submeter a Vossas Excelências a análise dos demais itens de número 2 a 8, em conjunto. Os votos vão acompanhar o que foi apurado na instrução e propõe reconhecimento de regularidade em todos esses itens. Portanto, 2 a 8, a exceção de 3 e 4 está em discussão e votação. Aprovados os votos do relator.
O item 9 cuida de um recurso de Maridite Cristóvão Gomes de Oliveira, diretora técnica do Departamento de Saúde do Hospital Geral, Dr. Manuel Bifulco, de São Mateus. A matéria de pessoal, conheço em preliminar, Vossas Excelências me acompanham. Como recurso ordinário, eu recebo. Pronunciamentos da assessoria técnica, TJ-PFE, convergem no sentido de que as razões não são suficientes para modificar a decisão. De fato, é aqui uma questão de acumulação indevida de cargos públicos, em patente violação disposto na linha C do inciso 16 do artigo 37 da Constituição Federal. Em curto razões, nego o provimento ao recurso. Está em discussão e votação. Aprovado. Palavra do conselheiro Renato Martins Costa. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes, eminentes procuradores, doutor Tiago Pinheiro Lima, doutor Denis de la Vedova, senhor secretário diretor-geral, a todos os presentes. Com relatórios e votos individualizados, senhor presidente, de 10 a 14, cuidam-se de termo de prorrogação a contrato do Instituto Dante Pazanese, termo de alteração ao contrato da Sabesp, termo aditivo e prestação de contas de recursos repassados em 2011 e 2012 pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, à Universidade de São Paulo, no âmbito de convênio. A convergência da instrução no sentido da regularidade, os meus votos acompanham. Em discussão e votação, aprovado. 15. Pregão eletrônico, contrato, termos de aditamento, termo de recebimento provisório, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, IEM, Engenharia e Consultoria, objeto, serviços de produção, fornecimento e instalação de pontes metálicas em diversos municípios do Estado. A instrução é dividida. Das questões suscitadas, logrou origem demonstrar efetiva correspondência entre os preços considerados na planilha orçamentária e sua correlata fonte de pesquisa. Do mesmo modo, restou comprovado que a cláusula pertinente do edital permitiu a nomeação de profissional autônomo como responsável técnico. No tocante à visita técnica, também considero passível de aceitação os seus moldes, visto que na situação fática os interessados obtiveram êxito na realização do procedimento, tendo sido disponibilizado para tanto todo o período compreendido entre a publicação do chamamento e a abertura das propostas. Na mesma esteira, verifico que a defesa apresentada efetivamente demonstrou que os atestados oferecidos pela vencedora do certame se encontram em consonância com as disposições do instrumento convocatório, porquanto indicam realizações de maior complexidade, de maneira a comprovar a aptidão da licitante para a concretização do objeto pretendido. Dois aspectos que poderiam ser verberados, quanto às plantas que acompanharam o projeto básico e a designação de parcelas de maior relevância, no caso concreto não afetaram a competitividade, já que 3 proponentes disputaram preço, considerando especialmente aqui a natureza do objeto licitado, consistente na execução de pontes metálicas. Com a PFE, eu voto pela regularidade com recomendações. Em discussão, em votação, aprovado. Conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhores procuradores, senhor secretário-diretor-geral, cumprimento todos os presentes. Eu relato inicialmente o item 16. Trata-se de análise de uma concorrência pública internacional do tipo menor valor da tarifa básica de pedágio. Também análise do contrato de concessão rodoviária, celebrado em 1º de junho de 2008, entre a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegado de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp, e a concessionária do Rodoanel Oeste. É o trecho oeste do Rodoanel Mário Covas, no valor total de cerca de 14 bilhões, pelo prazo de 30 anos. A instrução, manifestação de ATJ, segmentos econômico, financeiro, engenharia e jurídico, chefia de ATJ, PFE e SDG, em última análise, todos convergiram pela regularidade da matéria. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e entendo que a matéria encontra-se em boa ordem. Observo dos autos que houve uma efetiva disputa, onde participaram 3 consórcios e 2 empresas, sendo que a tarifa básica de referência estava fixada em R$ 3,00, ao passo que o certame
cujo critério de julgamento pautou-se na menor tarifa do serviço público a ser prestado, alcançou o patamar de 1,1684, ressaltando-se por oportuno que a demanda projetada e a taxa proposta, constantes do plano de negócio, constitui risco exclusivo da contratada, não cabendo pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro por conta dessas variáveis. Sob outro prisma, analisamos as taxas de interna de retorno, que foi de 9,31%, e a taxa interna de retorno alavancada, que correspondeu a 15,28%, o que, segundo a TJ, indica a viabilidade econômica e financeira do negócio, com taxas dentro dos padrões de razoabilidade. Com relação às garantias de execução, verifico que a origem logrou êxito nos esclarecimentos, na medida que o somatório das 3 garantias exigidas totalizou o valor inferior ao limite de 10% previsto no artigo 56, parágrafo 3º da Lei 8666, que pode ser aceito nesse caso. Por fim, diante das manifestações conclusivas favoráveis dos órgãos técnicos e opinativos da Casa, em face da participação de 3 consórcios e 2 empresas proponentes, e também diante da notícia de que não houve impugnações ao edital, eu proponho levarmos a falha relativa à exigência de garantia de participação para licitar ao campo das recomendações. Nessa conformidade, meu voto é pela regularidade da concorrência do contrato, sem embargo da recomendação proposta. Está em discussão, em votação, aprovado. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Eu relato agora o item 17 da pauta. Aqui é um recurso ordinário interposto pela Unicamp em face de uma sentença que negou o registro ao ato de aposentadoria, sob o fundamento de que os proventos da aposentadoria extrapolaram o teto remuneratório. A instrução é pelo não provimento. Em preliminar, recursos em termos, dele conheço. Conhecido. No mérito, eu chamo a atenção de Vossas Excelências para a peculiaridade que envolve o exame do ato de aposentadoria em questão. No caso em análise, a aposentadoria foi concedida em 2 de abril de 2012 ao interessado, alcançando os proventos calculados de R$ 18.395, quando da concessão do benefício. Patamar esse inferior ao subsídio fixado ao vereador, que na época era R$ 18.725, dando atendimento ao limitador do remuneratório constitucional. Ou seja, na data da aposentadoria, o valor pago estava regular. Noto que a objeção lançada no curso da instrução processual, seja em primeira instância, bem como nessa fase recursal, recaiu sob a suplantação do teto remuneratório após a aposentação do segurado interessado, como alegado pela recorrente, em razão do reajuste salarial concedido ao funcionalismo universitário. Essa situação vem a demonstrar, por outro lado, um descumprimento da autarquia universitária à correta submissão dos posteriores atos de despesa ao determinado por essa Corte no julgamento das contas da Unicamp de 2006. Mas o caso em análise, eu acho que tem certas peculiaridades que me levam até a propor o provimento, e explico por quê. No momento da aposentadoria, o ato estava de acordo com a lei. Há notícia nos autos do falecimento do interessado, do falecimento do professor. Considerando a peculiaridade do caso, entendo que devemos dar provimento ao apelo e, com consequente, registro da aposentadoria. Por trazer reflexos à futura análise de eventual ato concessório de pensão, em virtude da aposentadoria, do falecimento do servidor, diante do caso, exigirá da fiscalização uma especial atenção quando da verificação à sua legalidade. Ou seja, eu proponho o provimento do recurso a fim de reformar os fundamentos da decisão combatida para reconhecer a legalidade do ato de aposentadoria, nos termos delimitados no momento da concessão, cujos proventos foram calculados em montante inferior ao teto remuneratório constitucional pautado pelo subsídio do governador, encontrando nessas condições, no momento da aposentadoria, em condições de receber o registro por essa Corte.
Considerando ainda a notícia do falecimento do aposentado, eu considero que a unidade regional, aqui no caso é Campinas, o R3, deverá observar todas as prescrições constitucionais na aferição do cumprimento do teto remuneratório, da legalidade, no caso da análise da pensão. É isso que eu proponho no caso em análise, uma situação diferenciada. Conselheiro Renato Martins Costa. Senhor presidente, eu vou acompanhar a conselheira Cristiana e eu quero apenas fazer um registro para deixar bem marcada a minha posição sobre essa matéria. Ainda que nada disso tivesse acontecido, que as circunstâncias fossem distintas, tudo que esse servidor recebeu até 18 de novembro de 2015, ele poderia ter recebido. Tudo. Concordo plenamente. Vossa Excelência está de acordo? Estou de acordo também. Nós temos aqui peculiaridades que encaminham a solução de maneira perfeitamente também, adequada, conforme proposto por Vossa Excelência. Porém, para que nós atendamos na sua integralidade o que foi decidido para o Supremo, para o bem e para o mal, digamos assim, nesse caso, haveria uma cobertura de todas as percepções até 18 de novembro. Entre abril de 2012, foi quando ele aposentou, né? Até 18 de novembro, se ele ainda estivesse entre nós. E quanto à pensão, a observação que acredito deva ser enfatizada para a fiscalização é de que ela, se iniciada antes de 18 de novembro de 2015, pode ter um determinado valor. Depois de 18 de novembro de 2015, outro valor. O valor do teto estrito sensu. Aí, só para complementando, na análise da pensão, se estiver superior ao teto, será necessário uma retificatória. Uma retificatória. Se não, ela pode, segundo o Supremo disse, ser superior ao teto até o limite de 18 de novembro de 2015. Depois disso, ela tem que ser o teto do governador. Se por acaso não tiver superior, dados os aumentos posteriores também, fica regularizada a situação. Fica regularizada a situação, perfeitamente. Eu vou acompanhar, mas eu tenho algumas dúvidas aqui. Essa aposentadoria era suportada já na época pela SPPrev. E ela tem mecanismos de controle dos excessos, ou não tem? Ela que não está submetendo, a universidade não submete ainda. A universidade não submetia a SPPrev. Bom, então explica tudo. Tá bom, acompanha o voto. Como a aposentadoria virá para o tribunal para ser analisada, eu achei que nesse caso... A pensão, né? Pensão. Virá para o tribunal para ser analisada. Achei que nesse caso poderíamos dar essa solução. Eu suponho que esse caso não deva ser o único, não. Mas é o primeiro que eu analisei nesse sentido. Tá, perfeito. Acompanhe o voto, Vossa Excelência. Encerrada a matéria estadual, os cumprimentos do eminente procurador da Fazenda, doutor Denis Vedova Gomes, representante da Fazenda Estadual, passamos aos feitos municipais. Informo, senhores conselheiros, as sustentações orais requeridas nos itens 41 de minha responsabilidade e item 59 do conselheiro Renato Martins Costa. Eu proponho inversão da pauta para prestigiar a presença dos advogados e vamos relatar, preferencialmente, portanto, o item 41. Vamos localizar aqui. É o doutor Cleiton Machado Valério da Silva, que solicita ocupe a tribuna reservada ao defensor. Sua Excelência, como sabe, terá 15 minutos para suas considerações. Após a leitura do relatório, que buscarei fazê-lo resumidamente. Os cumprimentos da Casa ao eminente defensor, informo que é um recurso ordinário de José Auríquio Júnior, ex-prefeito de São Caetano do Sul, contra a decisão que julgou irregulares pagamentos efetuados aos secretários municipais a título de subsídio, indenização de férias adicionais, gratificações, bem como horas extras custeadas a comissionados. E houve, na decisão recorrida, uma determinação de ressarcimento da ordem de R$ 809 mil, relativos aos valores que teriam sido indevidamente pagos aos senhores secretários. A decisão do senhor auditor, houve vista regimental ao Ministério Público, a SDG entende que não se deva dar provimento, é uma matéria, entende Sua Excelência, recorrente na administração, apartada das contas de 2010.
Já houve decisões anteriores, irregular com devolução, em fase de recurso. 2011 também irregular com devolução. E 2012 irregular, porém sem devolução. E esta já transitou em julgado em 2002. Destaco que, nada obstante a notória desconformidade dos pagamentos, cumpre registrar que a estrutura administrativa do Executivo Municipal foi reformulada pela Lei Municipal 4727 de dezembro de 2008, alterada depois, em 2009, com criação de vagas de secretário municipal e definição de correspondentes atribuições e subsídios. Os apartados em apreço são relativos com 2009 e houve recente vigência dos dispositivos citados à época. Com essas observações, passo a palavra à eminente advogada. Excelentíssimo Edgar Camargo Rodrigues, doutora Cristiana de Castro Moraes, doutor Renato Martins Costa, doutor Sérgio Queira Rossi, doutor Tiago, cumprimento a todos. Inicio os trabalhos agradecendo a gentileza do doutor Edgar, que na semana passada adiou o julgamento por uma sessão, estava fora de São Paulo, num outro compromisso, e não pude comparecer à corte para fazer a defesa oral. Excelência, nesse caso, a defesa oral ela surge como importante, porque estamos na última fase do processo, analisando o recurso ordinário, e até agora, mesmo após o recurso ordinário, mesmo após os memoriais, ainda permanece uma situação nebulosa nos autos, onde a orientação que se tem ao conselheiro é para que se rejeite, para que se negue provimento ao recurso ordinário, e com isso mantenha essa determinação de devolução das quantias aos cofres públicos em cerca de R$800 mil, sem atualização, que seria uma verdadeira injustiça no caso concreto, tendo em vista as razões que vou expor aqui. Eu não pretendo esmiuçar toda a questão, porque é uma matéria absolutamente complexa, envolve um arcabouço jurídico que remonta a décadas, a gente está falando de legislação de 1960, 1970, 80, cuja compilação das informações foram realizadas através de um minucioso trabalho exposto no recurso ordinário, onde traz toda a legislação do município que foi levantada, muitas delas ainda datilografadas, um trabalho árduo e dificultoso, mas que foi possível demonstrar, através do recurso ordinário, a origem dos pagamentos que foram realizados aos secretários municipais e aos demais servidores detentores de cargos em comissão. Então, não pretendo aqui esmiuçar ponto a ponto, legislação a legislação, mesmo porque não teríamos tempo para isso. O que eu pretendo é trazer rápidas considerações sobre os principais pontos que devem ser levados em consideração pela Corte de Contas ao enfrentar o tema. Esse tema, como bem relatado, não é inovador na casa, porém, a Corte de Contas já se debruçou sobre o mesmo e, por diferentes vezes, se manifestou de maneiras contrárias. Para analisar a questão de uma forma bem sintética, eu dividiria essa defesa oral em dois aspectos, dois pontos. O primeiro ponto, quanto ao mérito dos pagamentos propriamente ditos, e o segundo aspecto, o segundo ponto, quanto ao alcance dessa decisão, quanto ao alcance da decisão da Corte de Contas. Quanto ao mérito, temos duas situações diferenciadas. Uma situação em relação aos secretários municipais, que se enquadram num parâmetro pela Corte de Contas, e outra situação em relação aos demais servidores detentores de cargo em comissão. Em relação aos secretários municipais, a Corte entende que, aos subsídios, não deveria ser incorporado nenhum vencimento, nenhuma vantagem, nenhum benefício. Pois bem, até o final de 2008, em São Caetano do Sul, não existiam secretários municipais. No final de 2008, foi editada uma lei, a Lei 4.727 de 2008, que trata da reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura, definição de cargo e transformação dos cargos de alto escalão em cargos de secretários municipais. Nesse ponto, a Prefeitura entendeu que a criação do cargo de secretário municipal continuou sendo um cargo comissionado, e, como tal, foram investidos nesses cargos servidores que já se encontravam na administração pública há décadas e que trouxeram consigo benefícios e vantagens conquistadas ao longo dos anos.
Então, o que entendeu a administração foi que, além do subsídio fixado na ordem de 95% do vencimento do chefe do executivo, deveriam ser atribuídos a esses servidores as vantagens que trouxeram consigo do cargo de origem, desse cargo de alto escalão de origem. O fato, excelências, é que esses valores, embora atribuídos aos servidores públicos, não foram efetivamente pagos pela administração pública. Não ingressaram ao patrimônio dos servidores públicos. Fato esse que eu vou expor mais adiante. Em relação aos demais servidores comissionados, existe um equívoco da equipe de instrução ao apontar que foram pagos horas extraordinárias aos servidores comissionados. Não existe nenhum pagamento de ordem de horas extraordinárias. Na defesa, no recurso ordinário, foi exposto de maneira clara a origem das vantagens, dos benefícios e dos adicionais e gratificações que foram pagos aos servidores comissionados, demonstrando que, efetivamente, não se trata de hora extra. Não existe do servidor o trabalho além do seu horário padrão de trabalho para que sejam incorporados esses benefícios. Estamos falando de benefícios como gratificações de sexta parte, que é conquistada após 25 anos de exercício. Então, se trata de benefícios que não se confundem em nenhum momento com horas extras. Mais uma vez, e aí já entrando no segundo aspecto, que eu julgo importante, afora o mérito, importante a gente verificar que, efetivamente, a administração pública atribuiu aos servidores os benefícios, as vantagens, as gratificações, mas não fez o pagamento de tais vantagens. Por quê? Existe uma lei no município, a Lei 3.946, de 2000, que trata da redução de vencimentos em respeito ao teto constitucional. A Prefeitura, não só em 2009, mas todos os outros exercícios anteriores e posteriores, ela tratou de aplicar efetivamente o redutor sobre os vencimentos dos servidores. Então, na mesma folha de pagamento, no mesmo recibo de pagamento, onde a equipe de instrução apurou os valores supostamente a maior, existe um código onde está exposto o valor que foi aplicado de redutor, de modo que foi respeitado o teto constitucional. Então, quando temos as folhas 125 a 128, a constatação de valores supostamente a maior, em torno de R$800 mil, esses valores são inexistentes, eles não foram pagos, eles não saíram dos cofres da administração e não ingressaram no patrimônio dos servidores públicos. Respeitou-se o teto. Então, excelências, o que se espera da Corte de Contas, obviamente, é que se faça a análise da situação em concreto, com base em todos os fundamentos da legalidade, da razoabilidade e todos os demais que norteiam o direito administrativo. Mas, sobretudo, o que se espera é que faça análise do caso concreto com base no princípio da boa-fé e com base no princípio da segurança jurídica. Na boa-fé, porque se tratam de pagamentos que foram realizados aos servidores comissionados e também aos secretários, com base na legislação existente na época, não se fez nada objetivando a dilapidar o patrimônio público, e com base na segurança jurídica, porque temos situações absolutamente idênticas à que estamos examinando aqui, e que, no entanto, receberam um tratamento diferenciado da Corte de Contas. Eu pedi para distribuir o material de apoio, onde eu fiz um breve resumo da situação relativa ao pagamento de cargos comissionados desde 2006. Então, temos em 2006 o processo 800.144 de relatoria do doutor Edgar, onde foram analisados os benefícios, as gratificações, os adicionais pagos aos servidores comissionados. Nessa época, a Prefeitura não detinha secretários municipais. Na oportunidade, o doutor Edgar julgou regular a matéria, transitado em julgado, não foi aplicado multa e não tivemos determinação de devolução de valores. Em 2007, a Corte de Contas entendeu que não era necessário autuar autos apartados para analisar a questão, entendendo que os pagamentos realizados aos servidores comissionados, de fato, estavam regulares. A matéria voltou à tona em 2008, foi formado o apartado 8.052.5708, analisado pela doutora Silvia Monteiro,
que decidiu julgar regular, essa decisão transitou em julgado e não tivemos aplicação de multa e também não falamos aqui em devolução de qualquer quantia. E daí para frente temos 2009, 2010, 2011, onde aparece a questão dos secretários municipais, e a única decisão hoje transitada em julgado se refere à decisão referente ao apartado das contas de 2012, que é o processo 800-465-587-12, que, embora tenha sido julgado irregular, não houve determinação para devolução dos valores e não houve aplicação de multa. Existe também o processo de 2010, que também foi julgado irregular, mas também não tem a determinação de devolução dos valores. O único caso que tem a determinação de valores é 2011 e que ainda não transitou em julgado, tendo em vista que foi interposto recurso ordinário nos autos ainda não distribuído. Então, Excelências, com base em tais argumentos, que se pede uma reflexão da Corte de Contas, no sentido de avaliar novamente a questão e, ao menos, determinar que se faça o afastamento da determinação de devolução dos valores, tendo em vista que esses valores, apurados pela assessoria, pelos órgãos de instrução, de fato, eles não foram pagos aos servidores. É nesse sentido que se pede o provimento do recurso em exame. Obrigado. O tribunal agradece a participação do eminente advogado. De fato, Sua Excelência traz argumentos aqui que determinam, na verdade, uma reanálise da matéria, visto que, se não houve pagamentos aqui considerados irregulares, não há efetivamente o que ressarcir. Essa matéria é bastante relevante e, evidentemente, eu vou pedir a Vossa Excelência licença para adiar a matéria, determinar um reestudo e recálculo, portanto, dessas importâncias que teriam sido recriminadas. Agradeço mais uma vez a participação do eminente advogado. E vamos ao item 59, que é da relatoria do conselheiro Renato Martins Costa. Eu solicito ao advogado, a doutora Mariana Bin Sanches Varanda, se estiver presente, que ocupe a tribuna dos advogados para sua manifestação após a leitura do relatório pelo eminente conselheiro Renato Martins Costa. A doutora Mariana representa a Prefeitura de Apiaí e estamos cuidando das contas anuais relativas ao exercício de 2014. Palavra do eminente relator. Cumprimento a doutora Mariana. Vou fazer um relatório bastante sintético, doutora, iluminando aqueles pontos que foram mais enfatizados como eventualmente ensejadores de uma decisão desfavorável à Prefeitura de Apiaí nas contas de 2014. Seriam eles o desequilíbrio nas contas públicas, aspecto que, inclusive, vem se constituindo como sintoma recorrente naquela prefeitura, determinante da emissão de pareceres desfavoráveis nas contas de 2011, 12 e 13, igualmente, o recolhimento irregular de encargos sociais, especialmente os aspectos ligados ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a falta de aplicação do total do Fundeb e descumprimento da ordem cronológica de pagamentos. Eu adianto à senhora que a questão dos gastos com folha de pagamento, que a princípio se apresentavam como irregulares, até por uma questão de não tomarmos tempo desnecessariamente, eu já adianto a Vossa Excelência que eu penso superável, considerando o retrospecto dos quadrimestres subsequentes. Doutora Mariana Varanda tem a palavra. Obrigada. Excelentíssimo senhor presidente, nobres conselheiros, excelentíssimo representante do Ministério Público de Contas e excelentíssimo senhor secretário diretor-geral, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de delimitar a matéria que será abordada, que se restringirá exatamente aos pontos aventados pelos órgãos técnicos como comprometedores desse juízo de irregularidade. Sendo eles o alegado déficit de 10,30% não amparado em superávit de exercício anterior, a aplicação de 99,95% dos recursos do Fundeb, restando assim o percentual de 0,05%, excluído em virtude de glosas efetuadas pela fiscalização, e eu tinha preparado para abordar justamente a questão dos gastos de pessoal,
que eu vou restringir a só comunicar que dentro do período do primeiro quadrimestre de 2016 foi totalmente reconduzido ao patamar do limite do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, atingido 49,49% da receita corrente líquida. Assim, primeiramente, em relação ao déficit orçamentário calculado, mais uma vez cumpre chamar a atenção para a ocorrência de um equívoco do cálculo. Isto porque, para apuração deste déficit orçamentário de 10,30%, realizou o agente de fiscalização e, infelizmente, também de forma equivocada, endossou a ATJ, os cálculos sendo com base a despesa total empenhada dentro do exercício, quando, na realidade, entendemos que o correto seria o cálculo realizado apenas com base nas despesas efetivamente liquidadas. Estas, sim, que evidenciam o real cenário da execução orçamentária municipal, vez que traduz as obrigações efetivamente contraídas pelo ente no período. Como é sabido, Excelência, o empenho global de uma despesa efetivada em determinado exercício pode, e de fato muitas vezes ocorre, de conter obrigações que somente serão executadas e, consequentemente, liquidadas no próximo ano, refletindo serviços não tomados ou bens não adquiridos, e que, portanto, não poderiam de maneira alguma serem consideradas obrigações financeiras do ente. Da mesma forma, há a possibilidade de serem pactuados novos convênios durante o exercício e, consequentemente, empenhadas essas importâncias e, pela ausência do repasse do efetivo valor, acabaram traduzindo despesas que foram empenhadas, mas acabaram também não sendo liquidadas. Nesse sentido, inclusive, inúmeros foram os casos em que a jurisprudência dessa Corte de Contas endossou tal posicionamento, justamente para deixar de considerar, para efeito de apuração da execução orçamentária, as despesas que foram empenhadas, mas que não foram efetivamente liquidadas. A exemplo, eu gostaria de citar as decisões proferidas nos autos do TC 2062-02612, que abarcou a análise das contas municipais da Prefeitura de São João de Iracema de 2012, o TC 2470-02610, relativo às contas de 2010 da Prefeitura Municipal de Ibirá, o TC 2030-02613, que abarcou as contas de 2013 da Prefeitura Municipal de Pirangi, e o TC 1971-02613, que abarcou a análise das contas da Prefeitura Municipal de Igaratá, do exercício de 2013. Assim, mesmo que admitamos a necessidade de inclusão no cálculo do resultado orçamentário dos repasses dos duodécimos efetivados à Câmara, aceitando o argumento da ATJ a esse respeito esposado no seu parecer, de qualquer modo, se o refizermos este cálculo apenas substituindo a informação da despesa total empenhada pela despesa efetivamente liquidada, e mesmo assim, na pior das hipóteses, admitir a ocorrência do déficit, o resultado e percentual deste resultaria inferior à média de um mês de arrecadação, assim podendo, consoante a jurisprudência dessa Casa, ser levado ao campo das recomendações. Nesse panorama, considerando uma despesa liquidada, conforme anotado, na ordem de 56.201.000, e somando os repasses de duodécimos efetivamente efetuados à Câmara, chegaríamos a uma despesa liquidada no valor de 57.781.178,77, o que, se comparado à receita arrecadada, na ordem de 53.758,21, chegaríamos a um resultado negativo de 4.023.023, equivalente a 7,48% e inferior à média de um mês de arrecadação da Prefeitura no exercício. Por essa razão, até mesmo em homenagem ao princípio da isonomia, roga-se por especial atenção de Vossa Excelência no sentido da necessidade de considerar esses posicionamentos jurisprudenciais, aptos a concluir justamente o contrário do que foi aventado no relatório, ou seja, que o município caminhou, sim, em busca do equilíbrio de suas contas e atendeu o artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, mesmo considerando as particularidades do exercício,
da localização e da condição financeira deste. Por fim, no que se refere às considerações afetas à aplicação dos recursos do Fundeb, em relação ao CAL, superado a grande maioria das glosas que haviam sido inicialmente efetuadas, justamente por ter sido concluído que realmente se referiam às despesas afetas ao ensino, que podem ser custeadas pelo Fundeb, remanesceu apenas e tão somente o valor equivalente a R$ 3.779,23, equivalente a 0,05% do total dos recursos repassados. Em relação a este, mais uma vez reforçamos que tal ocorreu por um equívoco pontual e completamente isolado, e que, sem embargo de tratar-se de percentual irrisório, de qualquer forma, conforme comprovamos nos autos, o referido valor já foi restituído à conta do Fundeb, e assim efetivamente aplicados em despesas afetas ao ensino. Ademais, acima de tudo, seria imperioso ressaltar, na esteira do posicionamento que, inclusive, foi defendido pela TJ, na possibilidade de que, ante a insignificância e a demonstração de que for um fato pontual e isolado, a exemplo de decisões também citadas no parecer da TJ, a falha seja relevada. Até mesmo porque o entendimento também sustentado pela jurisprudência desta Casa, que em casos como este, onde o índice de aplicação do Fundeb é reduzido em função de glosas da fiscalização, havendo comprovada a utilização do percentual mínimo de 95% no exercício, a inconsistência encontra a condição de ser relevada. Nesse sentido, trago à baila o parecer exarado pela ilustre Secretaria Diretoria-Geral nos autos do expediente que abarcou a análise das contas de 2011 do município de Elias Fausto, igualmente reputando possível a aceitação deste panorama quando a administração empenha a totalidade dos recursos do Fundeb, as exclusões ocorrerem por força das atividades da fiscalização, mas o índice remanescente no exercício, exatamente como ocorreu neste caso, permanecer em patamar superior ao exigido no artigo 21 da Lei Federal 11.494. Nessa esteira, Excelência, reforçando o comprometimento deste Executivo para que falhas desta natureza nunca mais ocorram, demonstrando o saneamento do equívoco através da reintegração do valor glosado à conta do Fundeb e já a sua efetiva utilização, e principalmente assambarcando o posicionamento defendido pela própria TJ no âmbito da sua análise nesses próprios autos de contas, roga-se a Vossa Excelência para que a falha seja relevada. Dessa forma, ante o exposto, não restando outro aspecto de gravidade, excluindo-se a questão em relação à superação do limite de despesa de pessoal, e considerando todos os inúmeros aspectos positivos, implora-se pela emissão de parecer favorável às contas de 2014 do município de Apiaí. Obrigada. Os cumprimentos da doutora Mariana Varanda. A palavra do conselheiro relator. Eu retiro de pauta com reclusão automática na próxima sessão, para que possa avaliar as ponderações da defesa. A matéria fica adiada, portanto. Mais uma vez, agradeço a participação da eminente advogada. E retomamos a ordem do dia pelo item 18, de minha responsabilidade. É uma representação de Fermopar Construções, a representada da Prefeitura Municipal de Santo André. Antecipei a Vossas Excelências o relatório e, bem assim, o voto. Ver-se que a instrução uníssona pela procedência da representação. Aliás, não podia ser diferente. No que se inclui providências nas alegações da defesa, que diz que adotadas para sanear a matéria relativamente à publicidade, motivos não existem para estender-se em argumentos quanto à inadequação do procedimento. O caso, conforme alerta o Ministério Público de Contas, consubstancia a matéria já enfrentada por esta Corte, que abergou o exame prévio de edital de chamamento público 2, 2013, da Prefeitura de Itapecerica da Serra. Aqui, de igual modo, sob o mote de celeridade, não obstante importância e envergadura dos empreendimentos habitacionais do município, estabeleceu-se prazo exíguo à prática de atos de desvio que se soma à inserção de critérios injustificadamente rigorosos para avaliação da capacidade e a evidente relação de exclusão típica de procedimentos licitatórios regidos pela Lei 8.666, e cujos princípios, segundo, aliás, admitiu a Prefeitura, deveriam ser observados nos processos de seleção no programa Minha Casa Minha Vida. Não diviso diferença que entre este e aquele instrumento impeça idêntico tratamento. Em curto razões,
valendo-me dos fundamentos que lá orientaram a decisão desse tribunal, voto pela procedência da representação. Está em discussão e votação. Aprovado. Prudenco contrata a Smale Distribuidora de Derivados de Petróleo. Eu proponho um voto de regularidade do pregão presencial e conheço da execução contratual. Os autos deverão retornar para a continuidade do acompanhamento do ajuste. Discussão e votação. Aprovado. Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras contrata Multibife Comercial nos itens 20 e 21 para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios. Sobreleva o registro que até a data da vistoria da execução contratual não se extraem incidentes dignos de apontamento, entrega de mercadorias conforme especificação e, diante do exposto, esteiro dessas razões com apoio e manifestações favoráveis, voto pela regularidade do pregão, conheço da execução contratual do período. Está em discussão e votação. Aprovado. O Jundiaí contrata o consórcio ambiental Jundiaí para prestar serviço de coleta e transporte de resíduos domiciliares. Aqui o princípio da acessoriedade contamina os aditivos, voto pela irregularidade. Discussão e votação. Aprovado. Prefeitura Municipal de Cajamar contrata Intermédica Sistema de Saúde para serviços técnicos profissionais de assistência médica hospitalar. Também aqui, licitação e contrato foram declarados irregulares em caráter definitivo. Portanto, aqui também, primeiro e quinto termos estão contaminados, voto pela irregularidade. Prefeitura de Guarujá, construtora e pavimentadora Latina, concorrência para fornecimento, ata de registro de preços. Já antecipei o relatório, vou acompanhar os pareceres da assessoria técnica e SDG, assinando para o comprometimento do certame. São impropriedades de supressão de prazos aos interessados e na verificação dos preços perante o mercado à época. De fato, os autos carecem de documentos comprobatórios que demonstrassem a economicidade da contratação. Em curtas razões, pela irregularidade da concorrência, da ata de registro de preços, ata de fornecimento. Está em discussão e votação. Aprovado. Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo e Imper. Construção do conjunto habitacional Buenos Aires. Manifestações unânimes são contrárias ao referendo das licitações e procedência das representações. E eu vou seguir essas manifestações. Obras importantes, prementes, previstas para concluir 180 dias, somente foram entregues anos depois. Situação dos autos. Falhas que vão da fase preparatória dos certames às respectivas execuções. Obras inconclusas, falta de fiscalização e providências eficazes da Prefeitura. Procedimentos inadequadamente planejados deram aso a acréscimos, sucessivas prorrogações que, por via reflexa, contribuíram ainda mais para a empreitada vagarosa e titubeante da contratada, conforme aponta o órgão de instrução. Portanto, pela irregularidade das licitações, contratos, aditivos e procedência da representação. Está em discussão e votação. Aprovado. Prefeitura de Suzano, contratada a CCM Comercial Creme Marfim. Registro de preços para hortifruti granjeiros. Aqui houve a determinação para uma inspeção com visita técnica, inspeção obrigatória em 131 estabelecimentos de ensino, num prazo exíguo. Também se deu por lotes formados por diversos produtos, e não bastasse a inclusão de produto disparo em relação aos demais, comprometendo o torneio, verificação de que, em expressiva maioria dos itens, os preços unitários contratados estavam bem acima daqueles praticados no mercado. Pela irregularidade da licitação, eu voto, procedência parcial da representação, multa de 200 do FESP ao responsável. Está em discussão e votação. Aprovado. Aqui cuidamos da prestação de contas, o convênio e a prestação de contas. Antecipei a Vossa Excelência, item 31 a 33, o órgão público parceiro é a Prefeitura de Laranjal, e a UCIP é Centro Educacional Pitágoras, atual Instituto Pitágoras. Vossa Excelência pode ver do voto que antecipei, a busca de definição da responsabilização individual, da responsabilidade individual frente à lei eleitoral para fins de registro de candidatura. Porém, eu vou retirar porque ocorreu uma dúvida, conselheiro Renato e conselheira Cristiana de Castro Moraes. Nós estamos tratando do convênio original e de prestações de contas. E se vê que o convênio original tem problemas
e a prestação de contas também. Mas, na prestação de contas, segundo pude verificar, a Prefeitura deu parecer desfavorável. Eu tenho uma posição que eu sei que é isolada aqui no tribunal. Eu entendo que convênio de prestação de contas compõe um único todo que deva ser sempre examinado em conjunto, um pode prejudicar o outro ou não. Mas a posição do tribunal é de examinar separadamente convênio e prestação de contas. Então, eu tenho agora alguma dificuldade em definir a responsabilidade frente à lei eleitoral deste prefeito, porque ele errou no convênio, mas ele pode ter acertado quando deu parecer desfavorável à prestação de contas, de sorte que as responsabilidades são diferentes. Não sei. Então, eu me permito retirar a matéria e repensar para que não erremos nessa questão que é muito sensível. E eu volto oportunamente, portanto, com uma solução que me parecer mais adequada, se meter ao critério de vossas excelências. Item 34, prestação de contas e repasses públicos, Prefeitura Municipal de Santa Isabel, beneficiária Irmandade Santa Casa de Misericórdia. Manifestação favorável da TJ, eu vou me apoiar nela para propor a regularidade da prestação de contas com recomendação, que aprimore os procedimentos de repasse ao terceiro, especialmente a Prefeitura, né? Aprimore os procedimentos de repasse ao terceiro setor, que observe, se possível, a legislação que disciplina a matéria. Está em discussão e votação. Aprovado. Concessora aqui é a Prefeitura de Itapetininga, Sistema de Assistência Social e Saúde. A robustecer o cenário de irregularidade, desfavoráveis divergências entre as informações apresentadas pela Prefeitura e a UCIP parceira, também aqui a ausência de conciliação bancária, falta de discriminação dos gastos por categoria e finalidade, obscurecendo a imperiosa transparência de que se deve revestir toda e qualquer aplicação de verbas públicas. Na esteira dessas razões, voto pela irregularidade, fixando o prazo de 60 dias ao responsável para a adoção das medidas que couberem. Está em discussão e votação. Aprovado. Contas. Prefeito Trabiju, exercício 2014, a manifestação técnica é favorável, tudo em ordem, encargos sociais, precatórios, menos o Ministério Público de Contas, que é pela desaprovação, propondo emissão de determinações e recomendações e abertura de autos próprios para análise de contrato. E a SDG parece ser favorável. Eu vou acompanhar as manifestações favoráveis. No tocante a alterações orçamentárias, correspondentes a 67% do orçamento total, a origem justifica que parte delas, 25%, se deu em função do recebimento de recursos de outras esferas de governo, tendo sido precedidos de legislação autorizadora. Dessa forma, ainda que acima do já elevado limite da lei orçamentária, essas alterações não prejudicaram a prudência da gestão pública e o equilíbrio exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, à vista do diminuto déficit de execução da ordem de 2%, amparado no superávit do exercício anterior. Evolução positiva dos resultados econômicos e patrimonial, quando cotejados com aqueles apurados no antecedente período. Missão de parecer favorável ao voto que põe em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Aprovados. Contas de Alvinlândia, exercício 2014. A instrução é contrária e eu vou acompanhar. Parecer desfavorável. É uma falha capital, gasto com pessoal da ordem de 55% da receita corrente líquida, bem acima do que permite a Lei de Responsabilidade Fiscal. A compensação unilateral dos débitos previdenciários serão examinadas em autos apartados. Está em discussão e votação. Aprovado. Aqui cuidamos das contas do prefeito de Ubatuba, 2014, é uma petição do representante da prefeitura, o Dr. Wilson Luiz da Silva Gomes, mas acho que Sua Excelência está equivocado. Ele diz que depois de 10 de dezembro de 2015, é quase um ano, ele não teve acesso aos autos antes de vir ao julgamento. Mas o que se pode verificar que em 10 de dezembro a prefeitura apresentou justificativa, solicitou 30 dias de prazo para justificativas complementares. Ao final da instrução, o interessado obteve vista e cópias de folhas 167 a 203 e 29 de junho de 2016. Recentemente, em 24 de agosto, foi concedido um prazo ainda de mais 5 dias e não houve manifestação do interessado. De sorte que eu me permito indeferir o requerimento, porque, mais uma vez, quer que adie para juntar novas informações. Isto aqui só vem em desprestígio à celeridade processual, não há nenhum prejuízo para a parte, eu indefiro o adiamento e relato as contas do prefeito de Ubatuba, exercício 2014, anotando
que as manifestações técnicas são pela desaprovação. O Ministério Público também desfavorável. SDG também conclui um parecer desfavorável. Eu vou acompanhar. Há problemas com o ensino, os recursos pobres, 2306, também no Fundeb. E eu acolho a proposta de apartado para examinar reembolso de valores à Polícia Rodoviária Federal e à Prefeitura de Campinas. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Contas do prefeito de Leme, exercício 2014, manifestações técnicas desfavoráveis, o voto vai acompanhar, especialmente em face da quitação parcial de precatórios, em inconsistências contábeis, nos termos do voto que antecipei a Vossas Excelências e coloco em discussão e votação. Aprovado. Item 40, recurso ordinário de Santos, admissão de pessoal do exercício de 2010. Eu vou propor um provimento parcial para providenciar o registro apenas da admissão do funcionário Renato Ribeiro Ferreira, confirmando de outro norte a negativa da verbação dos demais atos de ingresso por acumulação indevida de cargos. Está em discussão e votação. Aprovado. Marco Hernani Nissa Luiz, prefeito municipal de Altinópolis, recorre em matéria de prestação de contas e repasses à Associação de Pais e Mestres. O voto conhece, nega provimento, não há razão para alterar a decisão que muito apropriadamente proclamou irregularidade da prestação de contas. E peço vênia para retirar o item 43, toda a instrução condena aqui o repasse para a Marcha para Jesus, no município de Louveira. Eu vou retirar e ver se é o caso mesmo de condenar o ato. O apoio da instrução aqui é um eventual descumprimento da Constituição e do caráter laico do Estado. Vamos olhar com olhos mais cristãos. Então, fica retirado, volta oportunamente. Conselheiro Renato Martins Costa, tem a palavra. 44. É convênio da Prefeitura de Sorocaba com a Fundação Manuel Pedro Pimentel, a FUNAP. Serviços de limpeza, manutenção, executados por egressos familiares vinculados a uma cooperativa. A instrução foi desfavorável e o processo já esteve em nossa pauta de julgamentos. O município de Sorocaba apresentou sustentação oral e convertemos o julgamento em diligência para que a origem trouxesse aos autos documentos referentes às despesas pagas a título de taxa de administração durante a execução do convênio. A Prefeitura juntou a documentação pertinente. Na oportunidade, houve dúvida quanto ao conteúdo dessa taxa de administração. E, efetivamente, os documentos e justificativas trazidos após a sessão, relativos ao exercício 2015, indicam que as quantias transferidas envolveram o pagamento de custos operacionais, obrigações tributárias e encargos sociais, não havendo evidência de remuneração da entidade. Não obstante, de rigor, ressalvar que a análise completa e detalhada da aplicação dos recursos derivados do convênio, em análise, se dará por ocasião do julgamento das respectivas prestações de contas, seara que não se pretende interferir nesse momento. Então, não me parece que, de pronto, possamos caracterizar como indevido o valor estabelecido. Nas prestações de contas, vamos verificar o seu conteúdo. É assim que voto, senhores conselheiros. Em discussão e votação, aprovado. 45, pregão presencial contrato, Prefeitura de Araraquara, Cocatita Comercialização, fornecimento de gêneros alimentícios estocáveis e não estocáveis. A instrução é desfavorável. E assim, igualmente, concluo. Não existe suporte legal para a exclusão de licitantes da porfia, no caso do credenciado, ainda que momentaneamente se ausentar da sessão. O julgamento das propostas foi realizado por menor preço global, porém temos mais de umas centenas de itens relacionados a diferentes grupos alimentares que certamente poderiam ser licitados, no mínimo de maneira agrupada. Houve exigência de fornecimento de laudo bromatológico, expedido data anterior à abertura do certame. O orçamento básico acabou conduzindo a proposta que ficou acima do valor da estimativa original, com redação, com negociação efetivada em reunião privada entre o adjudicatário e a comissão de licitação. Em total, afronta ao princípio da transparência. Eu, em curso de razões, voto pela irregularidade, proponho desse conhecimento ao Ministério Público Estadual da matéria. Em discussão e votação, aprovado. 46, aditivo ao contrato da Prefeitura de Taubaté, que está contaminado pelo princípio da assessoriedade. Voto pela irregularidade. Em discussão e votação, aprovado.
47, dispensa de licitação por emergência e contrato, Prefeitura de Cedral, com Evidência Serviços. Preparo de alimentação escolar ou objeto. Instrução é pela irregularidade. A emergência não se caracterizou, não foram dadas explicações sobre a razão da escolha do fornecedor, adequação do preço avançado, bem como a apresentação de documentos de aprovação da proposta formalizada. O administrador não promoveu a reserva orçamentária suficiente, nem colheu aval da assessoria jurídica. E aqui é interessante, senhores conselheiros, disse o prefeito, Zé Luiz Pedrão, que a gestão anterior, que encerrou em 31 de dezembro de 2012, encerrou o ajuste então vigente, de modo que o novo administrador viu-se obrigado a contratar com celeridade, sem recorrer a certame para não prejudicar os alunos. Mas o interessante é que o antigo administrador era o seu Zé Luiz Pedrão. Era ele mesmo. Então ele encerrou, porque não sabia o que ia acontecer, e isso só aconteceu em maio de 2013. Então, eu voto pela irregularidade. Também. E vamos aplicar uma multa ao seu Pedrão aqui de 160 FESPs, que ele merece. Em discussão e votação, aprovado. 48. Prestação de contas de repasses de 2010 da Prefeitura de Hortolândia ao Vitales, Instituto de Apoio à Saúde e Tecnologia, no projeto de segurança alimentar do servidor público. A instrução é pela irregularidade. Matéria original de termo de parceria, ditamentos, já foi definitivamente tida por irregular. E aqui não se observaram as regras estabelecidas nas nossas instruções para prestação de contas. Esse projeto de segurança alimentar, em verdade, se revelou como um mero fornecimento de cestas básicas. Não houve comprovação de que alguns folhetos que supostamente teriam sido elaborados para orientação nutricional tenham sido efetivamente entregues. E o Instituto Vitales afirma que encerrou o projeto em dezembro de 2009, porém, aqui nós estamos tratando da prestação de contas de 2010. Houve repasses em 2010, porque a Prefeitura não conseguiu preparar nada para substituir o fornecimento de cesta básica. Então, prolongou esse acordo, e como o Vitales já tinha desmobilizado todos os seus recursos, o Vitales contratou Andreose Muniz Mercearia, quer dizer, um projeto de segurança alimentar, uma mercearia para fornecer as cestas. Houve pagamento de taxa de administração, enfim, a matéria é irregular, assim eu voto, determino a devolução dos valores referentes aos folhetos, 25 mil, bem como a taxa de administração, 112.734, proíbo de novos recebimentos até regularização, multa de 160 FES ao responsável, autos ao Ministério Público. Em discussão e votação, aprovado. Relatórios e votos individualizados, 49 a 51, senhor presidente. Deferido, senhor. Câmaras Municipais de Bom Sucesso de Itararé, 2015, Botucatu e Tarabai, 2014. Com instrução, voto pela regularidade, sem prejuízo das determinações e recomendações. Em discussão e votação, aprovado. Câmara de Guarantã, 2013. A instrução de ATJ e STG pela regularidade, o Ministério Público verbera a ausência de revisão geral anual dos servidores e a falta de regulamentação do sistema de controle interno. Quanto ao controle interno, penso que a matéria pode ser superada, já que houve edição de uma lei complementar, criando formalmente o controle interno e nomeando o servidor efetivo como responsável. Quanto à revisão geral anual, até outro dia estava discutindo essa matéria, como nós ficamos, né, com a revisão geral anual? O governo do Estado de São Paulo não dá a revisão geral anual para os seus servidores. E nós não estamos propondo emissão de parecer desfavorável por conta disso, né? Então, as circunstâncias do administrador, eu acho que devem ser ponderadas em relação às possibilidades de outorga desses benefícios. E embora não há quem não sustente, a meu ver, até não desprovido de razão, que a previsão constitucional deveria ser atendida, ainda que de maneira simbólica, já que poderia se erigir a condição de direito do servidor obter a revisão geral anual. Então, daria, de acordo com as possibilidades orçamentárias, 0, alguma coisa, mas deu alguma coisa.
Mas me parece um pouco hipócrita esse encaminhamento, e eu proponho que a matéria seja superada com uma recomendação na medida das possibilidades da edilidade local. Está em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado o voto do relator. 53 a 55 em conjunto também, senhor presidente. Deferido. Prefeituras municipais de Pardinho, Santo Antônio da Posse e Rosana, 2014, com a instrução pela emissão de pareceres favoráveis, sem prejuízo de recomendações e determinações. Em discussão e votação, aprovado. 56, Urânia, 2014. Aqui temos posição favorável de ATJ e desfavorável do Ministério Público, principalmente em face das questões orçamentárias e financeiras. Os números gerais são bons, eu me prendo aos aspectos apontados pelo MP. O Executivo teve um déficit de execução orçamentária de 1,10%, que efetivamente não foi amparado pelo resultado financeiro do exercício anterior. A origem destacou que houve expectativa de transferência de recursos federais e estaduais que acabou não se concretizando. Como consequência, registrou a existência de restos a pagar não processados superiores a R$ 975 mil, valor que deveria ser abatido do resultado da execução orçamentária. A situação deficitária, ela representou apenas 4 dias de arrecadação da receita corrente líquida mensal. E me parece que, ao lado do resultado econômico positivo e da elevação da situação patrimonial, pode permitir a superação dos aspectos apontados, devidamente apontados, registre pelo Ministério Público. Eu, para concluir, fico com economia jurídica e chefia e voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. 57, senhor presidente, eu vou retirar de pauta, mas não sem registrar o seguinte. Semana passada, o representante da Prefeitura de Presidência Venceslau peticionou para eu retirar de pauta por uma sessão para fazer sustentação oral hoje. Eu retirei com reinclusão automática. Ontem aporta uma petição de um novo advogado constituído pedindo a retirada de pauta para preparar. Isso acontece, é da vida, mas eu só estou registrando. Eu retiro, peço retorno ao gabinete. Retorno ao gabinete. Portanto, adiada a matéria, continua o Vacilense com a palavra. 58, Olímpia, Prefeitura, 2014. Aqui, igualmente, temos a TJ e SDG pela emissão de parecer favorável e o Ministério Público parecer desfavorável. E aponta o MP a utilização de uma empresa pública municipal para a realização de atividades diversas da administração, bem como problemas licitatórios. Vamos aos pontos impugnados, já que os números gerais de Olímpia, eles também são favoráveis. A fiscalização e o MP teceram críticas com relação a contratos firmados com a empresa municipal Prodem para prestação de serviço de fornecimento de mão de obra em atividades fim da administração, aduzindo o assunto relacionado ao pagamento de taxa em razão dos serviços prestados. Esses ajustes foram firmados em 2010 e vêm sendo prorrogados até 2015. Na oportunidade do julgamento das contas dessa mesma Prefeitura 2013, apreciadas no TC 2012-2013, restou determinada a abertura de autos próprios para exame de tais contratos. Sendo assim, e havendo processos específicos para o tratamento da matéria, deixo aqui de adotar outras medidas a respeito, já que a matéria vai ser objeto de julgamento por parte desta Corte. A questão licitatória, isoladamente, não me parece com força suficiente para provocar a emissão de parecer desfavorável. Com a TJ e SDG, voto pela emissão de parecer favorável, senhor presidente. Em discussão e votação, aprovado. 60, Prefeitura de São Vicente, 2014. É pesaroso verificar a condição da Prefeitura de São Vicente, 2014. Ensino, 22,12. Fundeb, 93,77. Pessoal, 54,92. Déficit de 3,73 na execução orçamentária e de mais de 50.780.000 na parte financeira. Irregularidade na ordem cronológica, nos precatórios e nos encargos sociais. Voto pela emissão de parecer desfavorável
E, considerando aspectos ligados aos encargos sociais, penso importante representemos ao Ministério Público para conhecimento. Em discussão e votação, aprovado. 61, Prefeitura de Rio Grande da Serra, 2014. Não há possibilidade de emissão de parecer favorável, já que a aplicação do Fundeb é de 88,3%, há insuficiente aplicação no magistério e irregularidade no pagamento dos precatórios. Com unanimidade da instrução, voto pela emissão de parecer desfavorável. Em discussão e votação, aprovado. 62, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares termos de alteração contratual de avença da Prefeitura de Matão, construção de uma escola municipal. A instrução é pelo não provimento. Eu conheço em preliminar. Conhecido. Remanescem as impropriedades que derem ensejo ao juízo de irregularidade, a administração não justificou o aditivo, não prorrogou a garantia que iria permitir, estivesse estribada a continuidade da execução e acabou pagando por aspectos que sequer foram realizados. Nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. 63, recurso contra a decisão que determinou remessa de autos ao Ministério Público porque a Prefeitura de Campinas deixou de apurar responsabilidades como determinado pelo tribunal. Então, a Prefeitura de Campinas recorreu desta decisão. A instrução é pelo conhecimento e não provimento. Conheço em preliminar. É conhecido. A questão é interessante, senhores conselheiros. Eu me proponho avaliar sobre 3 vertentes o aspecto. Primeiro, na sentença, a municipalidade foi criticada por ter deixado de apurar responsabilidades sobre imperfeições anotadas num julgamento anterior. Os elementos que instruem o processo indicam que o administrador constituiu comissão processante, efetivamente instaurou sindicância investigatória para efetuar a regular apuração dos fatos narrados na decisão do Tribunal de Contas. O relatório composto pela comissão processante permite visualizar que, em 2012, os atos verberados já estavam consolidados, que a contratação, embora fundada em bases imprecisas, havia chegado a termo e, principalmente, que o padrão dos editais licitatórios já estava escoimado de impropriedades daquela espécie. Isso permite que eu enfatize algo que realmente sempre sobre o qual tenho muita convicção. Não necessariamente de decisões de irregularidade proferidas pelo Tribunal de Contas decorrerão sanções administrativas, apuração de responsabilidades disciplinares ou, eventualmente, responsabilidades administrativas de qualquer natureza. Muitas vezes a falha que apontamos é uma falha que demanda correção, se possível, no feito em que apontado, no caso em que apontado, se não possível, para procedimentos futuros da administração. E é o que me parece ocorreu aqui. Um fato pretérito, encerrado, ensejou uma apuração da Prefeitura, que não desagou na responsabilização de nenhum servidor, mas desagou na mudança das rotinas de procedimentos licitatórios. A meu juízo, isso atende o que o tribunal decidiu e determinou. Segunda vertente, a sentença ordenou a remessa de cópia de peça dos autos ao Ministério Público Estadual para medidas que entender cabíveis. Contudo, com a máxima vênia, entendo que tal condenação não integrou o espírito da decisão original. Nossa lei orgânica é cristalina ao circunscrever o envio de notícia ao órgão ministerial quando se configurar indício de ilícito penal, dolo, má-fé, improbidade. Para o caso de não cumprimento de determinação ou não atendimento de diligência aventada pela Corte de Contas, o artigo 104, inciso 3º, parágrafo 1º, impõe multa ao responsável. Quer dizer, o nosso instrumento punitivo não é mandar para o Ministério Público punir. O nosso instrumento punitivo é aplicar a multa. Para o Ministério Público, quando é dolo, má-fé, improbidade, crime, não é o caso. Então, não me parece possa prevalecer a decisão em função disso. Terceiro, verbera a decisão que a multa aplicada lá no caso original não foi recolhida. Ora, isso não é isso não enseja investigação.
enseja execução, enseja inscrição em dívida ativa e cobrança, que é o que nos cabe fazer. Eu dou provimento. Em discussão, eu acompanho Vossa Excelência em gênero, número e grau. Evidentemente, as definições das responsabilidades em vários organismos do Estado estão muito precisas na lei, né? Cada um com sua responsabilidade. Evidentemente, o tribunal esgota a sua responsabilidade na decisão, na determinação, e as consequências cada um arcará. Eu acho que não cabe realmente ao tribunal examinar, por exemplo, o conteúdo da sindicância, para dizer que ela foi mal feita, e não deveria ter concluído nessa ou naquela direção. E não, a responsabilidade realmente é do município. Não tem sentido mesmo chamar a avaliação do Ministério Público. Aí Vossa Excelência aponta bem para cada um desses fenômenos, há uma solução que a lei sempre indica, sem necessidade de criarmos aqui uma nova modalidade, né, de apuração de responsabilidade. Acompanho Vossa Excelência. Também acompanho. Acompanho. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Agradeço a Vossas Excelências. 64. Recurso contra a decisão que julgou irregulares as contas de 2009 da Fundação Educacional Dr. Raul Bauab de Jaú. Recorre o ex-presidente. Na oportunidade, se aplicou uma multa de 150 UFESPs. Conheço em preliminar. Conhecido. A instrução é desfavorável, efetivamente, no mérito não há como alterar as conclusões de primeira instância, porém, considerando duas coisas. O dirigente da Fundação, ao menos, evitou esforço no sentido de minorar os débitos previdenciários. E, segundo, 150 UFESP não é executável. Então, eu dou provimento parcial para tirar a multa. Em discussão e votação, aprovado. 65. Recursos contra a sentença que julgou irregulares as contas da Companhia Municipal de Transporte de Osasco, 2009. Recorrem a companhia e o ex-presidente. A instrução é desfavorável. Conheço em preliminar. Conhecido. As razões se mantêm, o resultado negativo é superior a 21% da receita realizada, acabou impactando ainda mais o já elevado patrimônio líquido negativo. Com unanimidade da instrução, nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. 66, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares as contas da Superintendência de Água e Esgoto da cidade de Leme, 2009, Saecil. Quem recorre é o Saecil. A instrução está dividida, jurídica e economia da TJ pelo provimento, chefia SDG pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Eu acompanho chefia SDG. Tramitação de mandado de segurança interposto em face de uma lei complementar não tem o condão de justificar ou autorizar a falta de recolhimento de encargos sociais previdenciários dos servidores do município. Lembro que a mesma impropriedade gerou reprovação das prestações de contas dos exercícios de 2005, 7 e 2008 do Saecil. Nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. E, por fim, o 67, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares as contas, que julgou regulares as contas de 2014 da Fundação Educacional de Votuporanga, porém, recomendou que a Fundação, por meio de lei, crie cargos para sua atividade meio. O recurso volta-se exatamente sobre esse aspecto. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Resta evidente a vocação originariamente pública da Fundação Educacional de Votuporanga, em face da sua criação por meio de ato legislativo e da formação de seu patrimônio, mediante cessão dos bens móveis e imóveis pertencentes à extinta Faculdade de Ciências e Letras, que era uma autarquia municipal. A promulgação de leis que vedam a intervenção, mitigam dotações, dispensam referendo executivo para amenizar a participação estatal na gestão da entidade, não elimina sua disposição original, até porque a Fundação tornou-se sucessora e beneficiária de bens públicos após a liquidação da referida autarquia. E, como pedra de toque, tem a Lei Orgânica de Votuporanga, que no 37.5 diz que cabe ao prefeito, ou tem o prefeito, competência para legislar sobre a criação e extinção de cargos, inclusive da administração fundacional. Nego o provimento. Discussão e votação. E de que maneira a Fundação entende que deva criar os cargos necessários? Por resolução do seu conselho. Interna? Exatamente. Como uma entidade inteiramente privada. Continua a discussão, encerrada a discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Conselheira Cristiana de Castro Moraes.
Eu relato inicialmente em conjunto os itens 68 a 71 da pauta. Deferido. São dispensas de licitação e contratos celebrados pela Prefeitura Municipal de Cananéia. Fiscalização notou ocorrência de falhas comuns a todos os processos que comprometem a matéria. Não consta dos autos a reserva de recursos para a contratação, falta do ato de ratificação ou sua publicação, não há publicação também do extrato de contrato, não restou comprovada a situação emergencial e não justificada a escolha do fornecedor, preço não compatível com o mercado, não encaminhamento das notas de empenho. A assessoria técnica opinou pela irregularidade. Eu encaminhei previamente o relatório e voto a Vossas Excelências e acompanho a instrução, visto que não restaram caracterizadas as dispensas de citação. Nesse voto, eu voto pela irregularidade, com multa de 300 UFESPs ao responsável. Discussão e votação. Aprovado. 72 são 7 termos de aditamento a uma contratação celebrada pelo Serviço Ambiental de Santo André, SEMASA. Aqui a concorrência e o contrato já foram julgados irregulares em primeiro e segundo graus. Face ao princípio da acessoriedade, eu voto pela irregularidade dos termos aditivos. Está em discussão e votação. Aprovado. Eu relato em conjunto, se não houver objeções, itens 73 e 74 da pauta. Deferido. Contas das câmaras municipais de Monções e Suzanápolis, relativas ao exercício de 2014. A instrução é toda pela regularidade, eu acompanho a instrução. Em discussão e votação. Aprovado. Agora aqui é 75, contas anuais do exercício de 2014 da Prefeitura de Rancharia. A instrução de ATJ e MPC é pela irregularidade, em razão do pagamento dos precatórios. Aqui eu vou chamar a atenção, eu entendo que até que a matéria comporta relevação, e vou explicar por que esse caso é especial, que eu entendo. Primeiro, eu ressalto que a opção do município foi pelo depósito de 1% da receita corrente líquida para a quitação dos precatórios. E na elaboração do quadro da fiscalização, ficou indicado que o município estava obrigado a valores em montantes de cerca de 740 mil. Ao contrário, o valor depositado chegou a 1.017.000, por conta de supressão da deficiência do exercício anterior, que era 340 mil. Desse modo, a inspeção validou o depósito de 677 mil no exercício. Sendo assim, a deficiência do período alcançou R$ 63.614,97. Dito isso, inicialmente é importante lembrar que o município obrigou-se ao regime mais rígido, porque eventual escolha pelos depósitos anuais, à época válido em 15 anos, e em razão do volume da dívida existente, teria sido mais favorável e ameno à situação. E agora, sob a égide da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, modulando os efeitos da decisão sobre a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 62 de 2009, observa-se que o município pagou no ano em exame com sobra valores suficientes à quitação do débito até 2020. Significa dizer que os depósitos seguintes nem precisariam seguir o modelo adotado em 2014. Mesmo porque a própria defesa noticiou que a Prefeitura retornou ao regime ordinário. Aqui a situação é diferenciada. A Prefeitura teve pagou a menos 63 mil de precatório, mas retornou ao regime ordinário. Além disso, em pesquisa nos arquivos dessa Corte, eu pude extrair do relatório de inspeção das contas de 2015, TC 24.27.026.15, indicação da fiscalização que o município procedeu depósitos em montante de 319.430,48 no exercício de 2015. Contudo, abro aspas, a Prefeitura Municipal de Rancharia foi comunicada pelo Tribunal de Justiça de que havia saldo remanescente em conta vinculada em seu nome, ou seja, os depósitos até então realizados eram suficientes para quitar todo o passivo vencido, inclusive o exercício de 2015. E são os documentos de folha 324, 328, verso do anexo 2 do relatório citado.
Nesse sentido, considerando as circunstâncias que cercam o caso concreto, eu avalio que a insuficiência detectada pode ser excepcionalmente relevada mediante advertência à origem para que, em situações do gênero, escolhida a modalidade a ser cumprida, atente ao seu regramento. Nessas circunstâncias, eu vou discordar da instrução e propor a emissão de parecer prévio favorável à Prefeitura de Rancharia, exercício 2014. Conselheiro Renato Martins Costa, tem a palavra. Presidente, para concordar inteiramente com a senhora relatora, e a confusão que acabou acontecendo por conta da declaração de inconstitucionalidade da emenda anterior, que regulava os precatórios, me conduz claramente a adotar sempre essa posição. Se, para efeito do cômputo junto ao Tribunal de Justiça, até 2020, a Prefeitura for enquadrada como adequada, ainda que em relação ao exercício, ao mapa do exercício em si, como nesse caso, o valor não seja suficiente, se no acordo que se estabeleceu para cumprimento geral e quitação dos precatórios até 2020, ele estiver sendo cumprido e estiver adequado, no caso havia até saldo a maior em favor do município, me parece que de toda a justiça que nós acatemos essa posição. Esse caso aqui é mais específico ainda porque ela retornou ao regime ordinário. E o próprio tribunal falou que ela tinha saldo. Então, nessa situação, nesse caso concreto, eu acho que podemos relevar essa falha e minha sugestão é emissão de parecer favorável. Encerrada a discussão e votação, acompanho também o voto da relatora, aprovado por unanimidade, voto de Sua Excelência, continua com a palavra. 76. Contas anuais da Prefeitura Municipal de Itu relativas ao exercício de 2014. Instrução dividida. ATJ, chefia MPC, pela emissão de parecer favorável. SDG, emissão de parecer desfavorável. Aqui eu acompanho o SDG. A questão principal para a reprovação das contas recai sobre a realização de compensação de créditos previdenciários sem adoção de medidas acautelatórias pela municipalidade, considerando a atuação da autoridade tributária ocorrida no ano anterior, questionando a legalidade dos créditos compensados anteriormente, considerando o cenário da elevação da dívida municipal. No curto prazo, a dívida subiu 17,89%. Situação também verificada no incremento do estoque de despesas inscritas em restos a pagar. No exercício, a dívida fundada cresceu 9,64%. A fiscalização anotou a existência de débitos previdenciários apurados no valor de 68 milhões. Era uma dívida de 24 milhões, juros de 3,47 milhões e uma multa de 40,68 milhões pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, por entender indevida no ano anterior a compensação de valores efetuados pela Prefeitura. Contudo, observe que o referido procedimento de compensação continuou a ser praticado pela municipalidade, à margem da atuação conferida pela autoridade tributária em relação aos créditos previdenciários compensados anteriormente. No exercício, a fiscalização apontou valores compensados à cifra de 3,5 milhões, sem o devido amparo em decisão administrativa definitiva ou judicial transitada em julgado. Nessas circunstâncias, conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossa Excelência, eu acompanho SDG e proponho a emissão de parecer prévio desfavorável às contas da Prefeitura Municipal de Itu, exercício 2014. Em discussão, em votação, aprovado. 77, contas anuais de 2014 da Prefeitura de Canitá, ATJ, pela emissão de parecer favorável, MPC, pela emissão de parecer desfavorável, vou acompanhar a MPC. Os autos revelaram máculas suficientes à rejeição dos demonstrativos, quais sejam excesso na despesa com pessoal, pagamento de hora extra em período vedado, bem como falta de recolhimento dos encargos sociais e consequente expansão da dívida de longo prazo. Assim, diante do verificado nos autos, voto pela emissão de parecer prévio desfavorável às contas da Prefeitura Municipal de Canitá, exercício 2014.
Em discussão? Em votação? Aprovado. 78, contas da Prefeitura de Vargem, exercício 2014. Aqui, instrução ATJ, MPC e SDG, todos pela emissão de parecer desfavorável. Os autos revelam máculas suficientes à rejeição dos demonstrativos, quais sejam excesso à despesa com pessoal, 60,34%, autuação pelo órgão federal em razão de recolhimento irregular de encargos sociais, insuficiência no pagamento de precatórios. Diante do que consta dos autos, proponho a emissão de parecer prévio desfavorável às contas da Prefeitura Municipal de Vargem, exercício de 2014. Em discussão e votação, aprovado. 79. Contas anuais do exercício de 2014 da Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre. ATJ, MPC e SDG, todos pela emissão de parecer desfavorável. Acompanho a instrução. Falhas de natureza grave suficientes à rejeição das contas. Insuficiência, pagamento do precatório, realização de despesas específicas de pessoal, pagamento de gratificação, contratação de hora extra, pagamento de abono pecuniário, vedadas no período em razão do município encontrar-se dentro do acima do limite prudencial. Desvirtuamento do planejamento orçamentário. Teve uma mudança do orçamento em 64% da despesa inicial. Nessas condições, acompanho a instrução pela emissão de parecer desfavorável às contas da Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre, exercício 2014. Em discussão e votação, aprovado. Contas da Prefeitura Municipal de Bocaina, exercício 2014. Aqui o resultado da execução orçamentária foi deficitário. Contudo, a origem vinha de superávites da execução orçamentária de 2012 e 2013, razão pelo qual houve amortização parcial do resultado negativo do período, o que diminuiu o impacto financeiro resultante. O excedente financeiro do período anterior foi revertido em déficit, mas o déficit é muito próximo a um mês de arrecadação, patamar que vem sendo se estabelecendo pela jurisprudência dessa Corte, para definir que os municípios poderão, com esforço fiscal, produzir superávites. E ainda em favor do município, deve ser observado que do montante da dívida de curto prazo, se desconsiderados os restos a pagar não processados, haveria suficiência à liquidez imediata. Nessas condições, eu acompanho a TJ e voto pela emissão de parecer prévio favorável às contas da Prefeitura Municipal de Bocaina, exercício de 2014. Em discussão e votação, aprovado. 81, Prefeitura Municipal de Guapiara, exercício de 2014, a TJ, MPC favorável. Acompanho a instrução, proponho a emissão de parecer prévio favorável. Discussão e votação, aprovado. 82. Recurso ordinário interposto por Ana Carim Dias de Almeida Andrade, prefeita do município de Cruzeiro, contra uma sentença que julgou irregular prestação de contas, condenando a entidade, a SIAP, à devolução de valores recebidos, além de aplicar multa à prefeita no valor equivalente a 200 UFESPs. O juízo de irregularidade da prestação de contas deveu-se à ausência de prestação de contas e de parecer conclusivo. Inconformada, a recorrente apresentou suas alegações, pleiteando o cancelamento da multa. SDG pelo não provimento. Em preliminar, recursos em termos dele eu conheço. Conhecido. No mérito, muito embora a recorrente afirma não ter responsabilidade por quaisquer dos atos questionados em relação ao repasse em questão, o fato é que a entidade beneficiária, o SIAP, apresentou suas prestações de contas em 28 de fevereiro de 2009. Assim, caberia ao órgão concessor, no exercício de 2009, examinar as comprovações apresentadas, exigir seu saneamento, se necessário, e emitir parecer conclusivo. Mencionadas atribuições são de competência do órgão concessor, ou seja, Prefeitura Municipal de Cruzeiro, que, no exercício de 2009, teve como prefeita a senhora Ana Carim de Dias de Almeida Andrade. Como se vê, a falta de análise da prestação de contas e a emissão do parecer conclusivo ensejou a aplicação de multa recorrente. Aliás, nem mesmo nessa fase recursal o parecer conclusivo foi apresentado.
Nessas condições, acompanho o SDG e voto pelo não provimento do recurso. Em discussão e votação, aprovado. Senhor presidente, o item 83, eu solicito retirada de pauta com reinclusão automática na próxima sessão. A matéria fica adiada. Já o item 84, eu peço para retirar de pauta com retorno ao gabinete. É regimental pedido de Vossa Excelência. Item 85, agora aqui examina-se um recurso ordinário interposto pelo diretor-presidente do IPREMAC, Instituto de Previdência Municipal de Macatuba, diante de uma sentença que julgou irregulares contas de 2010. A SDG pelo provimento, em preliminar, recursos em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, em primeira instância, as contas do Instituto foram julgadas irregulares diante da falta de apresentação de documentos que demonstrasse a observância do Instituto às regras que norteiam os investimentos. Analisando a documentação ofertada pelo recorrente, assim como se posicionou o SDG, entendo que foram trazidos aos autos elementos para reformar a decisão de primeiro grau. Eu destaco que as contas do Instituto relativas ao exercício de 2009 foram julgadas regulares e anoto que a matéria tratada no presente processado não foi objeto de arguição no exame do exercício seguinte. Nessas condições, considerando a documentação apresentada e a manifestação de SDG, eu voto no sentido do provimento do recurso. Em discussão, em votação, aprovado. 86, recurso ordinário interposto pelo prefeito do município de São Sebastião contra a sentença que julgou irregular prestação de contas de recursos repassados ao Instituto Terra e Mar no exercício de 2009, no montante de R$ 24.932. Foi aplicada a multa de 200 UFESPs ao recorrente. O juízo de irregularidade da matéria teve fundamento em inexistência de lei específica e ausência de caráter suplementar. STG foi pelo provimento, em preliminar, recursos em termos dele conheço. Conhecido. Aqui também eu acompanho o SDG e penso que o recurso comporta provimento. Não há nos autos qualquer apontamento em relação aos gastos efetuados pela beneficiária. Soma-se a isso a existência de lei local autorizando o Executivo de São Sebastião a celebrar convênio com entidades civis, bem como existe parecer conclusivo favorável atestando o regular funcionamento da entidade, a correta aplicação dos recursos e a devolução de pequena parte não utilizada. As prestações de contas de 2008 com a mesma entidade foram julgadas regulares. Nessas condições, acompanho o SDG e voto pelo provimento. Em discussão e votação, aprovado. 87. Aqui é um recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Guaimbê contra a sentença que julgou irregulares atos de admissão. O juízo de irregularidade proferido na sentença combatida foi motivado em função de não ter comprovado a necessidade temporária de excepcional interesse público. SDG é pelo não provimento, em preliminar, recursos em termos dele conheço. O plenário também conhece. Aqui no mérito, eu vou discordar da instrução e explico por quê. As admissões aqui analisadas foram procedidas devido ao processo seletivo, utilizando provas e análises de título, tudo de acordo com o TCA 15.248.026.04. Eu observo também que processos similares, envolvendo a mesma prefeitura, foram julgados regulares por essa Corte. Nós estamos analisando aqui contratações de 2009, foram julgadas regulares, contratações de 2008, 10 e 11. Aqui, estando a contratação de 2009, adoto o mesmo posicionamento pela regularidade com as devidas recomendações. Pelo provimento do RO. É o voto que está em discussão. Encerrar a discussão em votação. Aprovado. Com isso, esgotamos a matéria constante do dia. Indaga o doutor Tiago Pinheiro Lima. Se deseja a vista de algum dos processos? Não, senhor presidente. Não há interesse do Ministério Público. Palavras dos conselheiros ao encerramento da sessão. Podemos encerrá-la. Boa tarde a todos. Estão encerrados os trabalhos.